Bom dia! Primeiro eu quero agradecer o convite e me apresentar. Meu nome é Iris, eu sou o Product Manager na BioCat e eu sou descendente de brasileiros morando em Israel. Como gerente de produto no setor de segurança cibernética, meu objetivo é criar o melhor produto para proteger os usuários no mundo digital, usando o comportamento digital cognitivo. Em nosso bate-papo de hoje, eu vou compartilhar com você a complexidade do mercado, que considero um dos mais desafiadores, e alguns exemplos de soluções da minha experiência mais recente. Vou compartilhar como usar os insights do comportamento digital para descobrir golpes em tempo real, como engenharia social e roubo de dispositivos. Muito obrigada a todos e espero que vocês gostem. Aqui podemos ver as fraudes no mercado evoluindo rapidamente, começando com phishing, movendo para VPN, Trojan, Hat, Man in the Middle, e movendo agora para engenharia social, roubo de dispositivo, contas mulas. As táticas dos fraudadores ficam cada vez mais sofisticadas. Por exemplo, com engenharia social, roubo de dispositivos e golpes, os fraudadores combinam métodos tradicionais e abordagens sofisticadas. O maior desafio no desenvolvimento de uma solução para a prevenção de fraude é ser capaz de detectar algumas poucas transações em um universo de bilhões de transações, combinando dados estáticos, como informação do dispositivo, valor da transação e beneficiário, mas incorporando técnicas mais avançadas, capazes de avaliar diferenças sutis entre fraudadores e usuários genuínos. Flexibilidade para evoluir constantemente é fundamental. Não podemos mais fornecer soluções pontuais que funcionavam no passado para um problema específico. Precisamos adotar métodos mais holísticos para resolver o problema. E uma das melhores opções é usar a biometria comportamental. Os métodos tradicionais não são eficazes para proteger usuários de roubo de dispositivo, golpes de voz ou mesmo contas mulas, que são as modalidades mais que crescem na América Latina. Aqui a gente pode ver, na parte de baixo, o processo de coleta de informação, dados do dispositivo, digitação, movimento de mouse e toque de tela. A gente combina todas essas informações, especialmente para tirar o que a gente chama de insights comportamentais. O comportamento nos ajuda a identificar as anomalias mais sutis dos usuários, nos níveis físico e cognitivo. Esse comportamento não pode ser automatizado, e os usuários genuínos se comportam diferente dos fraudadores. Os dados são coletados anônimos e analisados para identificar padrões de comportamento do usuário, como o uso de atalhos, copiar e colar, mão dominante, etc. Adotamos uma abordagem que destaca qualquer desvio do comportamento do usuário legítimo, aplicando análise comportamental a todas as atividades, para identificar quando não é o usuário que está realizando uma atividade, como login, pagamento, abertura de conta, para detectar ataques como bot, hat, golpes mais avançados. Baseado em inteligência artificial, somos capazes de detectar indicadores de atividade anormal para qualquer usuário, inclusive com insight de pensamento cognitivo e emocional, como hesitação e estresse. A plataforma analisa os comportamentos do usuário no contexto e os dados são comparados ao perfil do usuário genuíno. E tudo isso, claro, em tempo real. Essa abordagem inovadora pode detectar ataques conhecidos e desconhecidos. Fornece uma proteção mais abrangente do que soluções pontuais projetadas para atingir um único tipo de problema. Além disso, usando o comportamento, reduzimos os falsos positivos e, consequentemente, o atrito com clientes reais na abertura de conta e outras atividades. Um ponto-chave nesse processo é a coleta de dados de proteção contínua durante toda a jornada do cliente, o que nos permite detectar até as mudanças mais sutis na sessão. As tecnologias tradicionais são como uma foto para avaliar uma situação. A biometria comportamental é um filme que se inicia antes do login até o encerramento do uso de forma ininterrupta, pois muitas das fraudes mais eficientes são inserções pequenas na jornada. Compreender essa diferença é essencial para entender as vantagens do comportamento sobre métodos estáticos. Um dos tipos mais comuns de fraude, muito frequente no Reino Unido, na Europa, Austrália e Nova Zelândia, e agora cada vez mais comum no Brasil, é o golpe de engenharia social por telefone.
Neste caso, um fraudador coleta alguns dados pessoais sobre o usuário, seja da dark web ou de rede social, ou até mesmo acessando a conta do banco desse usuário. Em seguida, o fraudador liga para o usuário e se apresenta como um funcionário de banco ou autoridade fiscal, ou mesmo a polícia, e informa ao usuário que tem um problema com sua conta e ele deve transferir o dinheiro imediatamente para uma outra conta segura. Eles são muito eficazes no que fazem e conseguem usar argumentos para fazer com que o usuário realmente acredite neles e transfira dinheiro para essa conta supostamente segura, mas que pertence ao fraudador ou uma mula. Como neste cenário é o próprio usuário fazendo a transferência do seu próprio dispositivo, métodos tradicionais não são eficientes. A biometria comportamental pode identificar fatores muito relevantes nesse caso. Por exemplo, a distração, altamente associada com o processo de diálogo entre o fraudador e o cliente. Quando o fraudador e o cliente estão conversando, fica distraído, brinca com seu celular ou computador. Outro traço bastante interessante é a hesitação. Quando o usuário genuíno vai transferir o dinheiro para uma conta que não é dele, pertence ao fraudador, ele hesita. É como se o cérebro dissesse ao usuário: olha, você tem certeza que quer fazer isso? Nunca vimos essa pessoa, está falando do nada, com uma história estranha, pense bem. Imagine fazer uma transação falando com o fraudador ao mesmo tempo. Cria uma série de outras anomalias no comportamento, na navegação que é fragmentada, o acelerômetro do telefone também apresenta dados erráticos, etc. Então, como eu disse no início, infelizmente as soluções tradicionais de detecção de fraude não funcionam neste caso. Por quê? É a pessoa legítima que está fazendo o login do seu próprio dispositivo, num local conhecido, realizando uma transferência totalmente autorizada. E além disso, mesmo que o banco envie qualquer tipo de solicitação de autenticação adicional, o usuário vai fazer, porque é ele, utilizando o próprio aplicativo. Um outro caso que ganhou bastante relevância na mídia é o roubo de dispositivo, que aumentou muito nos últimos tempos, porque os ganhos com os dados financeiros hoje são maiores que a própria venda de aparelho. A forma mais comum é o roubo desse aparelho quando o usuário está distraído, está no carro, no bolso, ou durante o uso falando com alguém. Aí os bandidos roubam o aparelho, mesmo bloqueado, mas de alguma forma eles conseguem acessar a conta bancária e realizar transações até minutos após o roubo. Neste caso, novamente, não há graves anomalias de perspectiva de dados tradicionais. O celular é conhecido, o valor está dentro da história do cliente e muitas vezes o dinheiro vai para contas mulas quentes. Mais uma vez, a biometria comportamental consegue identificar anomalias entre o uso dos fraudadores e dos clientes genuínos. Por exemplo, mão dominante, velocidade, ângulos, etc. Na BioCat, estamos especialistas em uma fonte de dados única e amplamente inexplorada, que contém a chave para vencer a guerra contra o fraude, o comportamento humano. Acreditamos que a colaboração global, que coloca o comportamento humano no centro, é como todos nós ganhamos. Ser a plataforma de escolha que oferece a proteção mais rápida e completa em resposta às ameaças existentes e emergentes, aproveitando insights globais colaborativos e atuando sempre do lado do bem. Muito obrigada mais uma vez.